Olá, muito bom dia para você. Em entrevista exclusiva ao jornalismo da NTV, no Espaço Feminino, a ex-assessora de Marquinhos das Bananas falou pela primeira vez depois da cassação do mandato do vereador. Ela fez um desabafo pelo linchamento moral sofrido, mas disse que continua firme. O caso ainda será analisado na esfera criminal. A gente também mostra os detalhes no 30 Minutos de hoje e ainda mais. Com preço da gasolina nas alturas, vale pesquisa. Diferença de um posto para outro passa de 20 centavos por litro. Falta sangue do tipo O positivo e Hemocentro de Patos de Minas pede doação. E mete alerta para continuidade de chuvas intensas também no Alto Paranaíba e Noroeste. Futebol. Atlético faz bonito contra o Corinthians e Cuca terá que lidar com mais baixas para próximo jogo. Destaques do 30 Minutos que começa a partir de agora. As vendas do comércio varejista recuaram pelo segundo mês consecutivo, caíram 1,3% em setembro, isso em relação a agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Dessa forma, fecha o terceiro trimestre no vermelho, mas no ano acumula um crescimento aí de 3,8%. Em constantes reajustes, a gasolina subiu de novo pela quinta vez. Na busca do melhor preço, vale, é claro, a pena pesquisar. A diferença de um preço, no preço do litro de um posto para o outro, passa aí de 20 centavos aqui em Patos de Minas. O primeiro reajuste de combustível em 2021 aconteceu no dia 18 de janeiro, quando o litro do combustível foi de R$ 1,84 para R$ 1,98. Um aumento de 7,6%. Desde então, subsequentes altas, principalmente na hora de repassar o produto aos consumidores. Em Patos de Minas, visitamos 4 postos. No posto A, a gasolina é encontrada a R$ 6,97. No B, R$ 7,09. Já no posto C, R$ 7,04. Enquanto isso, no posto D, a gasolina custa R$ 7,19. Tendo 5 semanas consecutivas de aumentos, os reajustes causam impacto. A nossa economia é movida no petróleo. A nossa produção agropecuária, toda a nossa produção ela é movida em caminhões pelo petróleo. Então, um aumento desse preço no mercado mundial dos combustíveis impacta especialmente a economia brasileira por 2 motivos. Um, porque nossa economia é toda movida ao petróleo, e o segundo motivo é que é tudo cotado em dólar. E uma vez que a moeda nacional está sendo desvalorizada, esse preço que aumenta lá fora, aumenta ainda mais aqui no mercado internacional, porque o câmbio ele funciona como um multiplicador desse preço, deixando ainda mais caro para a Petrobras importar os produtos refinados de petróleo e ela repassa esse custo para o consumidor brasileiro. Para quem usa principalmente o carro, para suas atividades, abastecer em Patos de Minas está cada vez mais difícil. Você tem que rezar, porque hoje o combustível está igual água, você abastece e não rende. Tem que pesquisar e analisar para depois abastecer, mas que tá um roubo, isso aí tá. Eu abasteço só uma vez por semana, e economizando. Sair, fazer o que tiver que fazer, faz tudo de uma vez. Sabe-se do regulamento para preços dos combustíveis da Petrobras. Enquanto isso, o governo federal pretende, por meio de medida provisória, subsidiar o preço do diesel, o que, segundo o economista, não deve mudar a realidade de todos os motoristas. Como os caminhoneiros já mostraram ao país, são uma classe de trabalhadores organizados que tem sim o poder de fazer greve e com isso pleitear suas demandas, diferente de outras classes que não são tão organizadas, o governo está preparando uma medida provisória para acalmar os caminhoneiros, aparentemente um subsídio, algum programa específico para quem trabalha com transporte, então seria para os caminhoneiros autônomos, para as empresas de frete, as empresas transportadoras. Então é para um seleto grupo dos trabalhadores organizados que estão se organizando em greve. Essa conta vai ser repassada para o restante dos consumidores. Então é uma forma de se agradar uma classe, mas você empurra essa conta para o resto da população. Daqui a pouco a gente mostra que Escolas Ama Maciel está com inscrições abertas para ensino médio integral profissionalizante de eletroeletrônica. E falta sangue do tipo O e o Hemocentro de Patos de Minas está pedindo doações.
A Escola Estadual José Maciel passará a ofertar o ensino médio integral com um curso profissionalizante de eletroeletrônica. Aqui comigo está a Silésia Gomes, que é diretora da escola e hoje veio nos visitar aqui no 30 para falar justamente desse assunto. Silésia, qual que é a metodologia do curso e qualquer estudante está apto aí a participar? Bom dia, nós estamos com a implantação desse curso. Ele é destinado ao aluno que está terminando o 9º ano e vai ingressar no ensino médio em 2022. Nós temos vaga para o 1º ano, 2º e 3º. Nós temos uma metodologia de projetos, metodologias inovadoras, uma carga horária ampla, que prepara o aluno para o mercado de trabalho, para ser um profissional. Então, o aluno que faz o curso, ele já sai do ensino médio com uma profissão e tem condições já de atuar no mercado de trabalho. As inscrições, através do cadastro, estarão abertas no período de 17 de novembro até o dia 10 de dezembro. Caso ele desista do curso no meio, tem algum prejuízo para a sua formação aí, Silésia? Sim, existe um prejuízo porque a matriz curricular do integral ela é diferenciada. Ele tem mais aulas, ele tem uma condição melhor de preparação para o Enem, para vestibular, para concurso. Então, o ideal é que haja uma reflexão, uma conscientização, que esse aluno realmente ingresse no ensino médio integral com o curso de eletroeletrônica para permanecer os 3 anos e concluir a sua profissão, a sua formação. Muito bem, quem tem casa, para ficar atento, como é que se inscreve e até quando vão essas inscrições? A partir do dia 17, acessando cadastroescolar.educação, sem o tio e sem o cedilha, .mg.gov.br. Vem para o Zama. Muito bem, você está lá à frente como diretora há 11 anos, né, Silésia? Isso, estou na escola há 23 anos e na direção há 11 anos. É uma equipe bem integrada, desenvolvendo um trabalho muito inovador e, com certeza, os alunos vão gostar muito da escola. Obrigado, Silésia, por ter vindo, viu? Obrigada. A gente continua aqui com 30 minutos. Faltou o sangue do grupo sanguíneo O negativo em Patos de Minas. E o problema não é só por aqui, não. A situação está crítica em todo o estado. Neste momento, o apelo é para que os doadores compareçam aos hemocentros. A Ana Cláudia doa sangue há 4 anos. Ela pertence ao grupo sanguíneo A positivo e sabe da importância em salvar vidas por meio do ato. Eu sempre venho doar porque eu vejo a importância que é de poder estar ajudando as pessoas, né, nesse momento tão difícil, né? É algo assim que desde que eu comecei a doar, eu vejo a importância, comecei a pesquisar mais para ver sobre essa questão, né, de quanto precisa de sangue no Brasil todo e o quanto que é a parcela pequena de pessoas que doam, né? Por mais que se tenha doadores conscientes como a Ana, a demanda por mais doadores em Patos de Minas caiu cerca de 40%. Em outubro, para se ter ideia, apenas 540 bolsas foram captadas, número aquém do que estavam acostumados mensalmente. Durante o final de semana, chegaram a faltar bolsas de sangue O positivo e O negativo aqui no Hemominas de Patos de Minas. Na segunda-feira, foi preciso contar com a doação de bolsas de outras unidades para socorrer a demanda local. O ideal sempre é você optar em fazer o sangue da pessoa. Mas no caso da falta da possibilidade da doação, o sangue que a gente usa, no caso, para numa emergência, né, que é o doador, seria o sangue que todos podem receber, seria o O negativo. Então não é à toa que ele é o sangue que mais falta. Tá? Então, tão crítico está que no final de semana nós chegamos a zerar o estoque nas nossas geladeiras. Segunda-feira nós tivemos aqui uma necessidade aí de mais ou menos, uma solicitação de mais ou menos 15 a 20 bolsas só da cidade de Patos de Minas que nós não conseguimos atender. Fora a região. Para tentar restabelecer o estoque, a Fundação tem buscado alternativas para a convocação de doadores. Como nós passamos por uma situação crítica, então nós lançamos mão de umas medidas emergenciais, né? Tanto que nós pedimos a ajuda da mídia para poder nos ajudar, para poder incentivar a doação. Tem algumas pessoas nas redes sociais que fazem esse trabalho com a gente. A gente solicita aos hospitais, principalmente aos hospitais que consomem muito, a pacientes que estejam lá precisando de sangue, que façam apelo à família para poder, né, captar doadores. E nós temos uma listagem. A pessoa que doa aqui uma vez,
aquele sangue, a pessoa entra numa lista. Então, aqueles sangues que são especiais, o O, o A, a gente deixa uma listinha separada porque na hora do aperto a gente tem para quem ligar. Então, desde segunda-feira nós estamos fazendo um contato pessoal, individual, buscando esses doadores. Chove forte em muitas cidades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro também. Em Patos de Minas, a precipitação foi intensa durante toda a manhã. Inclusive, há um alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para as condições, pois a previsão aponta que as chuvas devem continuar e, assim, há risco de energia elétrica, de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e também de descargas elétricas. A gente faz uma rápida parada aqui no 30 e já a gente continua. Em entrevista exclusiva à jornalista Ludmila Bahia, a ex-assessora de Marquinhos das Bananas falou pela primeira vez depois da cassação do mandato do vereador. Ela fez um desabafo pelo linchamento moral sofrido, mas continua firme. O caso ainda será analisado na esfera criminal. A ex-assessora de Marquinhos das Bananas participou ao vivo do programa Espaço Feminino. A segunda vez que fala sobre o caso e de novo em entrevista comigo. Na memória da ex-assessora, traumas que dificilmente serão esquecidos. Conta qual foi assim, o momento mais traumático de tudo que você viveu durante os 4 meses que você disse ter sido assediada por Marquinhos das Bananas. Foi um momento que eu percebi que estava afetando minha família, meu filho. Porque ele via como que eu ficava depois das ligações, ele ficava preocupado por eu estar trabalhando com ele. Ele ficou 2 meses sem dormir fora de casa e ele nunca tinha tido esse problema. Porque, como as ligações aconteciam principalmente à noite, eu acho que ele ficou com medo de que ele não estando lá, poderia acontecer algo. Das vezes que você foi assediada, qual que foi a pior? Aquela que não sai da sua cabeça? Eu acho que foi quando ele voltou quando ele estava se recuperando do Covid, que ele falava que eu tinha que ajudar ele porque ele estava muito mal e se ele morresse eu só ia perder meu emprego. A esposa dele ia aposentar e eu só ia sair no prejuízo. Então eu tinha que me esforçar para ele ficar bem. E qual a ajuda que ele queria? Ele queria fotos íntimas, ele queria me ver com roupa íntima. Ele disse que não queria tocar, mas eu não esperei para ver se ele queria tocar ou não. Com medo, a ex-assessora conta que foi convencida a ir ao motel com Marquinhos das Bananas e esperava que fosse o fim da série de assédios sofridos. Ele não me tocou. Ele fez movimento de me tocar e eu não. Você disse que não ia me tocar e eu vim aqui para não ser tocada. Você falou que só ia ver, então vai ficar nisso. Porque ele falou que ia parar com as cobranças, ia parar de me tratar mal na frente das pessoas, que ele reconhecia que eu estava trabalhando bem, só porque eu tinha que entender que ele estava muito estressado e ajudar ele a desestressar. A jovem ainda desabafa. Apesar de todo o sofrimento, ainda tem que enfrentar o linchamento moral por parte de alguns. A população está muito acostumada a culpar a vítima, sabe? Até criança que é violentada o povo consegue culpar. Então eu acho que tem que analisar com mais cuidado, porque claro que acontece, né? Caso que a mulher inventa por algum motivo, aumenta alguma coisa, mas tem que ter mais cuidado para apontar o dedo e julgar, porque as pessoas que dão a cara a tapa não tem como ser mentira. Eu acho que as pessoas têm que diminuir esse julgamento aí com as mulheres, né? Porque desencoraja demais. Esse linchamento moral é um negócio que até a mim me assustou, porque eu também li coisas horríveis, mas se não tiver uma percussora, se não tiver uma pessoa para ser a primeira, para dizer, olha, não pode acontecer, as outras não vão vir atrás, né? Então eu tenho ela sim como um exemplo de coragem, muito corajosa mesmo. Mas, mesmo assim, ela segue corajosa, ainda mais depois do julgamento dos vereadores em que a maioria decidiu pela cassação de Marquinhos das Bananas.
A gente tem que entender que na quinta-feira ela também estava sendo julgada. Porque se ele não é cassado, é como se estivessem dizendo, olha, ela está mentindo. E ali ela teve que convencer, querendo ou não, 15 homens e uma mulher. Ela teve que fazer com que 15 homens entendessem o quanto é traumático, o quanto é humilhante ter que passar por uma situação de assédio. E isso, obviamente, ela também vai ter que passar também pela parte criminal, no caso, pela diante da justiça. A ex-assessora ainda não sabe se vai acionar judicialmente a Câmara por conta da demissão. Quando eu entrei com a denúncia, eu não esperava ser penalizada de imediato, como foi. Só porque eu não sei exatamente se a Câmara poderia ter recusado o pedido dele de exoneração a meu respeito. Quase 59 mil torcedores assistiram de perto a vitória do Atlético sobre o Corinthians, no Mineirão. O Galo bateu de 3-0, placar que dá mais garra ao time e mantém o distanciamento ali na tabela rumo à Taça do Brasileirão. Esse foi o terceiro jogo consecutivo de vitória do Atlético depois da derrota para o Flamengo e o 13º em casa no Brasileiro. Novo recorde dos alvinegros e tudo o que queriam para se aproximar cada vez mais do título. E o Galo fez bonito no Mineirão na noite desta quarta-feira. O placar foi aberto com chute de fora da área de Diego Costa. Keno também fez golaço assim. O terceiro gol foi anotado por Hulk. Falei isso no banco ali, que a gente demorou uns 10 minutos. O Corinthians teve as ações do jogo durante esse começo, né? E depois a gente foi nos ajustando e tomamos conta do jogo da nossa maneira, né? Com posse de bola, com agressividade, com objetividade também em direção ao gol. Uma grande vitória e mais um passo que a gente dá aí rumo ao que a gente tanto almeja no final do campeonato, que é o título. E para a próxima partida, o Atlético terá de lidar de novo com muitos desfalques. Júnior Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas foram representar suas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Guilherme Arana cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Nátio Fernandes continua afastado por desconforto muscular. E o meia argentino não deve voltar imediatamente. A gente espera contar com ele o mais rápido possível, ainda vai demorar um pouco, mas em contrapartida a gente pode contar com o Keno, que há muito tempo não jogava e fez um grande jogo também, e vai subir mais de produção, sem dúvida nenhuma. Quanto a ouvir assim, a torcida cantar o nome da gente no final, isso é indescritível, cara. Pô, é tão gostoso, porque sabe, eu sou eles ali na beira do campo, né? E os torcedores atleticanos têm motivos de sobra para gritar seu nome, Cuca. Estão sorrindo à toa. Afinal, o Galo está na ponta da tabela. Tem 10 pontos de diferença do Palmeiras e 14 do Flamengo, que tem 2 jogos a menos, que mesmo vencendo as 2 partidas, fica 8 pontos atrás do Atlético. Mas o próximo desafio do Galo é fora de casa, né? Enfrenta o Atlético Paranaense na terça-feira às 18h30. O Atlético está aí com praticamente as 2 mãos na taça, mas ainda matematicamente tem aí os seus concorrentes, né? Flamengo, Palmeiras que venceu ontem, o Flamengo que está aí também tentando, embora é um time que oscile bastante, mas tenta buscar aí aproximar, o que está sendo bem difícil porque o Galo mantém uma regularidade aí de vitórias, não tem perdido e empata pouco também. Quem errou ontem, com essa a gente encerra o 30 de hoje, né? Encerra no 30 minutos.